Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz com o Senhor, meu irmão? Dê um abraço na pessoa que está aí próxima de você. Diga que bom que você está aqui. Amém. Hoje está bastante quente, graças a Deus. Aleluia. Está quente hoje, não está, irmão? Glória a Deus. Nós estamos tentando dar um jeito nisso. Amém, irmão? Mas precisamos levantar uma oferta muito grande para poder dar um jeito nos ar. Irmão, veio a empresa sexta-feira aqui, só a empresa, ela pediu só R$4.000 só para descer as máquinas, levar as máquinas, ver o que tem o problema, só para isso. Tem um problema, e aí? E aí, cobra-se mais alguma coisa. Amém? Então nós precisamos levantar, no mínimo, aí uns 20 contos. Vê se tem alguém aí que tem uma oferta boa. Em nome de Jesus, eu vou fazer isso, eu vou orar. Então ore por isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a gente dar um jeito, em nome de Jesus aqui, amém? Ela ainda disse assim, ó, pastor, eu aconselho o senhor a colocar mais 3 máquinas, porque essas aqui não são suficientes. Eu disse assim, graças a Deus, amém. Irmãos, essas máquinas aí têm mais de 8 anos, né? E Deus, assim, é bom que Deus tem nos dado graça, a gente tem conseguido vencer. Mas quando chega essa época do verão, o troço fica estreito, não é? Então é realmente difícil, mas a gente vai vencendo, mas vamos orando, né? E vamos colocar aí, né? De repente, quem sabe, o irmão ganhou aí uma herança. O ministro Joque falou que ganhou uma herança, né? Vendeu um terreno aí de R$400.000, lá em Guarapari. Assim, rapaz, estou querendo dar uma oferta aí para uma igreja aí, o que eu faço? É simples, né? Mas as coisas podem acontecer. Mas não acontece enquanto você não abrir a tua boca. Né? Você imagine, só o pastor falando, vocês falando. Agora você imagine a igreja toda declarando, falando, mostrando. Alguém vai ser tocado, alguém, seja até um ímpio, vai ser tocado, vai dizer assim, rapaz, vou dar uma oferta para a sua igreja, eu vou lá ver, eu tenho uns ar lá, eu vou colocar lá, deixa comigo isso. Você acredita nisso, irmão? Mas se as pessoas não souberem, não adianta. A coisa só acontece quando você abre a tua boca. Enquanto você mantém isso escondido, isso não vai acontecer, não é? Amém? Então, muitas vezes o pastor não fala lá fora, porque vocês sabem que quando um pastor fala, eles não dão muito crédito, né? O pastor está querendo dinheiro para ele, não é verdade? Agora, quando os membros falam, você não está querendo dinheiro nenhum para você, não é verdade? Porque, infelizmente, a fama de pastores, por causa de alguns safados que tem aí, a nossa fama fica um pouco ruim, não é verdade? E eu uso essa expressão porque, para mim, eles são verdadeiramente isso, não é? Eles são escarnecedores, e é isso que eu falo mesmo, porque a gente ouve muita coisa, mas tem pastores aí que são verdadeiros escarnecedores, falsos profetas, que falam em nome de Deus, mas eles estão usurpando a fé do povo, e na verdade fazendo da igreja exatamente isso lá no mundo, né? Amém? Então vamos orar por isso, em nome de Jesus, aleluia. Mas eu quero compartilhar, pode sentar, querido, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Glória a Deus por isso. Para dar uma amenizada, a gente colocou mais uns ventiladorzinhos ali, etc e tal, né? Ficou melhor, graças a Deus. Mas vai melhorar, irmão, mais ainda, em nome de Jesus, aleluia. O mais importante que está chegando aí, qual é? A maior conferência da nossa família. Eu quero saber se já fez sua inscrição, tá? Porque tem irmão que diz assim, pastor, eu não tenho condições, rapaz, mas está falando isso aí há 10 anos já. Desde o ano passado, vai fazer quase um ano que nós estamos falando isso daí. Sabe quanto que você pagava por uma, num dia que foi colocado? R$100. Aí o cara deixou chegar agora para ser 180, e agora deixou para ser 200. Então você pagava 2 inscrições no valor de uma hoje. Né? Mas nós brasileiros somos uma benção, né, irmão? Para orçamento, para planejamento, é uma maravilha, não é verdade? O brasileiro é assim. E muitas vezes o crente ele entende o seguinte: isso não é prioridade para a minha vida.
né? Aí você já percebe aonde está o coração dele. O coração dele não está naquilo que é do pai. O coração está naquilo que é dele. Então eu estou pensando em mim, pastor. Você está errado. Você tem que pensar naquilo que é do pai. Em nome de Jesus. Porque tudo que é do pai vai ser seu. E o pai sempre vai trazer em dobro para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, glória a Deus. Hoje, continuando nessa série maravilhosa, Escolhas que Transformam, eu quero falar com vocês sobre por amor à vida. Por amor à vida, você deve fazer boas escolhas, escolhas certas, que realmente vão abençoar a sua vida. E o texto de hoje está lá em Gênesis 19, né? Versículos 17 e 26, baseado exatamente na história de Ló, que diz assim o texto: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um anjo: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Você entendeu, irmão? Você entendeu isso? Eu não sei quantos aqui estão fazendo a leitura, o projeto da leitura anual da Bíblia. Nós já entramos agora no livro de Levítico, né? É um livro assim, você vai lendo assim, Jesus, o que tem a ver? Aí você começa a perceber como que Deus, né? Olha, Deus dava tudo detalhado, como que tinha que fazer o sacrifício, para cada pecado tinha um sacrifício, uma coisa. E aí eu fiquei pensando assim, mas como que Deus é? Né? Como que Deus instrui o seu povo? Como que Deus pensa exatamente em fazer isso? Ele instrui tudo direitinho, para quê? Para o povo não ser destruído. E aí, se você está fazendo a leitura, você vai pensar assim, mas pastor, por que que Deus, e olha que Deus estava dando essas instruções todas, você vai ler o livro de Levítico todo, e você vai perceber ali muitas instruções que Deus dá a Moisés. Quando, pastor? Quando ele estava lá no monte, nos 40 dias e 40, você acha que estava ali sem fazer nada? Ele estava na presença de Deus, recebendo todas as instruções. Por quê, pastor? Por quê? Porque aquela nação era uma nação escolhida pelo Senhor. Então, Deus tinha instruções específicas para a nação dele. Porque as outras nações tinham deuses. E para outras nações, por exemplo, sacrifício de criança era uma coisa normal. Não tinha problema. Deus tinha que dar instruções específicas. Assim como hoje, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno. Então Deus, pela palavra dele, ele deixou instruções específicas para cada um de nós, em todas as áreas da vida. É assim que Deus faz. E veja o que Deus falou ali pelos anjos. Deus deu instruções assim, bem diretas para eles. Olha, fuja por amor à vida de vocês. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. E aí, de repente, a mulher de Ló, ela sente uma necessidade de olhar para trás. Como dizem por aí, tudo que é proibido é mais gostoso. É ou não é? Na nossa juventude, quantos que são tentados a exatamente ir para aquilo que é proibido, porque é melhor, deve ser mais gostoso, né? E aí você até experimenta o que é mais gostoso, mas vai pagar um preço alto por aquilo ali. Por quê, pastor? Porque Deus falou para você não fazer aquilo ali. Deus te deu instrução direta. Aí as pessoas muitas vezes falam assim, mas pastor, Deus é amor. Pastor, ele não vai fazer. Meu filho, não é ele que fez, não. Ele deixou uma direção para você, uma palavra. Você desobedeceu a palavra. A consequência, ele também falou para você.
Então o responsável pela consequência não foi Deus, foi você. Então você não pode dizer que Deus é injusto, porque Deus antes ele fala para você, e mostra para nós o que vai acontecer. E nesse texto, a gente lembra, né, a advertência do que aconteceu. O que aconteceu com aquela mulher. Então, por amor à vida, por amor à sua vida, eu vou dizer para você, não permita que o velho domine o seu coração. O que é isso, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Somente Deus é capaz de sondar o seu coração. Só Deus sabe o que vai dentro do seu coração. Só Deus sabe. O texto bíblico é bem claro. Tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa coluna de sal. Eu estou repetindo o texto para você realmente se despertar. Por quê, pastor? Porque Deus sonda o nosso coração, irmão. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Não vá pelo teu coração. Todo mundo te aconselha a você seguir o teu coração. Mas não siga o teu coração. A Bíblia diz que o teu coração é enganoso. A Bíblia diz que se você tem que guardar alguma coisa, guarde o teu coração. Se há algo que você tem que cuidar, que tem que vigiar, que tem que ficar atento, é o desejo do seu coração. O que levou aquela mulher a olhar para trás, a perder a vida, a ter uma vida destruída, foi exatamente seguir o desejo do coração dela, contra uma ordem que Deus havia dado. E você veja bem, querido, veja bem, qual foi a primeira ordem? Fuja. Tem coisas da nossa vida que a gente precisa fugir. Você é fraco, eu sou fraco. Quem é forte? Quem é forte é Deus da nossa vida. Amém, querido? Mas eu e você somos fracos. Tem coisa que você deve fugir. O apóstolo Paulo, ele já aconselhou aos jovens para que eles fujam dos desejos da mocidade. Mas eu digo, irmão, que os desejos não estão só na mocidade, é porque está aflorado o desejo da mocidade. Mas o desejo, ele alcança qualquer idade. Então tem coisa que a gente tem que fugir mesmo. Então, a ordem de Deus, a primeira ordem de Deus, se você percebeu, ele disse assim, fuja. Fuja. Sabe, não enfrenta isso não, não passa por isso não. Quando você vê uma coisa que de repente você sabe que aquilo ali pode destruir a tua vida, pode fazer um mal para você, você vai? Você não vai. Vai? Você não vai. Olha, não passa por ali não, porque ali está tem um trem pegando lá, tem uns caras lá armados, não passa por ali não, porque você pode correr o risco. Aí você diz, que nada, rapaz, nada acontece comigo não. Aí você vai passar. Você está entendendo, irmão? Amém? Fuja. Fuja daquilo que você sabe que pode trazer. Você diz assim, mas pastor, pode, não significa que vai. Mas aquilo que Deus nos dá como ordem, querido, é certo que vai acontecer um mal. Vai acontecer. No sábado, na sexta-feira à noite, nós estávamos lá no Somos Um, na praia. E aí, para vir, aí a pastora Cláudia disse assim, olha, não vão passar na Jerônimo Monteiro não, porque está queimando lá, o pessoal está botando fogo nos pneus, e aí do lado de cá também botaram fogo também, não vão passar por lá não. Tem polícia lá, o pessoal está revoltado lá. O que eu fiz? Saí e fui para o outro lado. Não passei por lá.
Por quê? Eu fugi. Então a gente tem que aprender a fugir de coisas que a gente sabe que aquilo ali vai nos trazer o quê? Problemas. Rapaz, mas tem gente que gosta de problema, irmão. Enquanto eu fujo de problema, Wilson, tem gente que gosta de problema. Sangue de Jesus tem poder. De vez em quando eu falo isso com a minha equipe. Tem crente que gosta de problema. Ele implica por causa de um trocinho aqui, ele começa a implicar com aquilo ali. Diz assim, gente, pelo amor de Deus, tem tanta coisa. Mas ele gosta. Ele é atraído pelo problema. Então fuja. Fuja. A ordem foi essa. Então, por amor à minha vida, e aí eu digo mais, por amor à vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas ovelhas, eu prefiro fugir. Fugir da tentação, fugir daquilo que pode me trazer problemas na minha vida ministerial, na minha vida conjugal, na minha vida profissional. Eu fujo. Não adianta eu querer encarar aquilo, porque aquilo pode me derrubar. E aquilo que eu sei que pode me derrubar e que Deus já me fala antes de eu dizer assim, Marco, a minha palavra diz isso, não vai por aí não. Obedece. Joia. E o que a gente ouve de mais conselhos que tem por aí? O que a gente ouve? Segue o teu coração. Não é verdade? É ou não é? Não é verdade? É muitas vezes exatamente assim, irmão. Foge dos seus desejos. Foge daquilo que você está sendo atraído e que você sabe que aquilo não é seguro para você, e que não é seguro para mim, eu não vou entrar nessa não. Porque Deus está me alertando, Deus está me dizendo, Deus está me mostrando. Mas tem crente que só a graça de Deus sobre a vida dele, sabe? E vão vir as consequências, você tem uma escolha. Ou você foge, ou você vai sofrer a consequência como a mulher de Ló fez. E o anjo falou antes, fuja. Fuja. Segunda coisa, que ficou na questão de escolher. Veja, irmão, houve uma ordem, mas o livre-arbítrio é seu. Quem escolhe é você. A escolha é sua. Deus te dá uma ordem, mas obedecer ou não àquela ordem é uma escolha sua. Amém? A escolha é sua. Não passa o sinal vermelho, você passa, mas a escolha é sua. A consequência depois também é sua. A segunda coisa, por amor a quê, pastor? Por amor à sua vida. A vida das pessoas que estão com você. Segunda coisa, quebre os vínculos com o seu passado. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló, irmão, é uma figura do comportamento de muitos crentes dos nossos dias. E por isso que deve ser lembrada. Por quê, pastor? Olhar para trás significa a dificuldade que a pessoa tem em se desprender das coisas que ficaram lá atrás. Então, ela veio, mas ela está com dificuldade de largar as coisas, as alianças que ela tinha no passado. O que a mulher de Ló tinha no passado? Ló era um homem rico, irmão. Um homem abastado. Um homem que tinha 2 filhas. Um homem que na sociedade de Sodoma e Gomorra, ele era bem visto. Então aquela mulher deixou muita coisa que era de valor para ela. E para onde que eu vou? Deus está mandando eu fugir. Mas para onde? Nós vamos largar tudo. Ela era presa a algumas coisas. Tem muito crente hoje, irmão, que está preso, está cativo a coisas que eram do passado, da sua vida do passado, de hábitos do passado, de atitudes do passado. Tem muito crente hoje ainda olhando para trás, presos nessas alianças. Então quebre, meu irmão, em nome de Jesus, os vínculos com o seu passado. Há muita coisa que
precisa ser desprendida das coisas do passado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E eu sei que é isso que Deus quer para você. Olha o que Paulo diz, só para fortalecer o que eu estou dizendo para vocês. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo nos libertou. Olha o que Paulo está dizendo. Ei, Cristo libertou vocês. Permaneçam firmes. E não vos submetais de novo. Olha só, de novo. Não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Quem que traz jugo da escravidão em nós, irmãos? Se não é a nossa carne, se não são os nossos desejos, se não é o mundo, se não são os banquetes de Satanás. Por que que você que é liberto em Cristo se coloca de novo debaixo da escravidão? E quanta gente, irmão, tem saído da igreja, do caminho do Senhor, e se colocado de novo debaixo do jugo da servidão. Porque o que o diabo tem para nós é escravidão. Liberdade sem Cristo, irmão, não é liberdade, é ilusão. É ilusão. Não, pastor, eu quero ter uma vida livre, eu quero fazer o que eu desejo, o que me torna feliz. Mas, meu filho, liberdade sem Cristo é só ilusão. É momentânea. Preste atenção nessa verdade. E não olhar para trás foi a segunda ordem. O que isso significa para você, olhar para trás? É você estar pegado ainda em coisas do passado. Em comportamentos, em posições, com pessoas que você convivia e que eu digo para você que você não deve conviver mais. Porque essas pessoas não fazem bem a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua aliança com Deus. Isso é uma verdade. O que mais parece na igreja são pessoas assim, elas fazem aliança, elas vêm para Cristo, mas elas ficam presas. Porque parece que o melhor ficou no mundo. O melhor está em Cristo. Amém? Tem muita gente, irmão, assim, querendo o céu, mas não quer a cruz. Ele quer o céu, mas não quer a cruz. Ele quer o conforto, mas não quer, sabe, o desconforto da zona, sair daquela zona de desconforto. É desse jeito que nós estamos vendo hoje. E Cristo está falando para você, por amor à sua vida, quebre vínculos que você ainda tem com o passado. Desfaça mesmo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E eu falo vínculos de pessoas, eu falo vínculos de atitudes, eu falo vínculos de lugares que você frequenta, eu falo todo tipo de vínculo, de coisa que aprisiona você e que impede você de caminhar, de andar para frente. Em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu vou quebrar esses vínculos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque esse texto aqui, irmão, não fala de alguém que olhou para trás por curiosidade para ver o tamanho do estrago, não. Foi não, pastor? Não. Fala de quê? Eu fui no dicionário de teologia, Strong, e ele traz um comentário da palavra hebraica, olhar para trás. E ele traz o seguinte sentido, que isso aqui fala de alguém que tinha seu coração preso ao que deixou, mostrando que ele tinha consideração por aquilo que ele havia abandonado. Então, quando a Bíblia fala assim, ela olhou para trás, é que ela estava presa. Ela tinha mais amor àquelas coisas que ela deixou, que ela abandonou. Então tem gente que vem para Cristo, mas ainda fica presa às coisas que ele abandonou.
ou pelo menos que deveria abandonar. A mulher de Ló é a figura de um comportamento de muitos crentes hoje, e que precisa ser relembrado mesmo. Por quê, pastor? Porque ela tinha o quê? Ela tinha um coração preso ao passado. E por último, irmãos, e ela tem que fazer isso por amor à vida, porque o texto continua dizendo que se ela não fizer, ela vai ser destruída. Mas as pessoas não acreditam nisso. Olha aqui para mim. As pessoas não acreditam nisso. As pessoas acreditam, elas partem do seguinte princípio: pastor, Deus é amor, pastor. Então Deus, pastor, Ele não vai deixar. Deixa eu te falar uma coisa, vamos comparar Deus a um pai. Quando um pai dá um conselho para o filho, mostrando para o filho que vai acontecer, porque ele já viveu aquilo, o pai está deixando de amar o filho? Hã? Não, pelo contrário, o pai não quer que o filho passe por aquilo que ele sabe que ele vai passar se ele fizer. Mas a concepção de muitos hoje é que Deus é amor, pastor, e Deus não vai deixar. Não é Deus que vai deixar. Deus não pode, querido, interferir na sua liberdade. Deus não nos criou para ser boneco, marionete na mão dele. Deus nos criou para sermos livres. A liberdade que me leva a me submeter ao que ele diz, ou não. Mas eu tenho que arcar com a responsabilidade, não transferir para Deus. E dizer, mas Deus é amor, pastor. Tanto é que ele é amor que ele me avisou antes. Tanto é que ele é amor que ele avisou antes. Ei, fuja. Fuja. Aí a segunda ordem, não olhe para trás. Ele avisou, não olhe para trás. Terceira, ele diz assim, a palavra diz assim, que eles não deveriam parar. Então qual é a terceira, pastor? Terceiro aspecto aí desse texto: obedeça fielmente às instruções de Deus. Não tem meias instruções, irmão. Não tem esse negócio, pastor, é mais ou menos, é desse. Não, meu filho, a instrução, a obediência, ela deve ser completa. Eu obedeci pela metade, então você não obedeceu. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Obedeça fielmente às instruções de Deus. Então o texto é bem claro. Fuja. E agora o que você faz? Não pare. Não pare. Então Deus está falando para você assim, meu filho, não é para você parar. Em qual circunstância eu vou parar, pastor? Eu só paro quando Deus me manda parar para poder eu refletir, tomar um fôlego e continuar caminhando. Você está entendendo, irmão? Mas muitos que param hoje não param para isso, param para se afastar, para se desviar. Param de continuar caminhando. Meu Deus, tenha misericórdia desse povo. E Deus fala claramente, o anjo falou, não pare, diz exatamente isso, ei, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas. Olha só o que Deus ainda fala, ou você será morto. Deus fala, irmão, Deus fala o que vai acontecer. E aí a pessoa é morta, é destruída, ou faz porcaria na vida, aí quer dizer assim, mas pastor, por que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu, foi você que tomou a decisão. Deus, vou repetir, Deus não pode interferir na nossa liberdade. Ele me tornou livre, eu sou livre em Cristo, aleluia. E aí, Deus não vai interferir, Deus só vai me orientar. Ele vai me dizer, Ele vai me caminhar. A obediência e a fidelidade são princípios da maior importância na nossa caminhada com Deus. Da maior importância.
Porque a última instrução foi exatamente esta: não pare. E Paulo fala sobre isso. Porque eu estou lendo o Velho Testamento, mas estou trazendo para você o Novo Testamento para corroborar, fortalecer o que diz o Velho Testamento. Porque uma coisa não anula a outra. Olha o que Paulo diz em Gálatas: vocês corriam bem, caminhavam bem, iam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Gente, quem que está impedindo essas pessoas de continuar obedecendo a verdade? Ela vai dizer: a igreja, ao pastor, ao irmão, não, não é a nossa verdade, é a verdade de Deus. O que está levando você a desobedecer a Deus? E você quer dizer para Deus que você desobedeceu a Ele, porque o irmão te fez isso, porque o fulano te fez aquilo, porque a igreja te... Você quer dizer para Deus isso? Você me desobedeceu por causa disso? Ele é o teu Senhor, Ele é o consumador e autor da sua fé. Não é a igreja, não é o pastor, não é o irmão que está do teu lado, sabe? É Deus, é a palavra do Senhor. E Ele ainda diz assim: tal persuasão, olha só o texto, irmão, olha só o texto: tal persuasão não provém daquele que o chama. Se você está desobedecendo, não é porque Deus está levando você a desobedecer a Deus, não. Ele não está persuadindo você, não. Ele te chamou para a obediência. É uma pergunta que nos faz refletir sobre quais razões que levam as pessoas que acreditam em Deus pararem de seguir a Jesus, pararem de se congregar. Você sabe qual é a resposta. A pessoa que faz isso, que para, ela sabe. Não precisa dizer para ela: ah, por quê? Não precisa dizer. Ela pode dizer assim: ah, desanimei, me afastei, eu me frustrei, eu me decepcionei, eu me não sei o quê, eu só pergunto a você uma coisa: quando que Deus se frustrou? Quando que Deus te decepcionou? Quando que Deus te falou algo que Ele não iria cumprir? Quando que Deus falou que você ia ter uma vida fácil? Quando que Deus falou que a igreja é perfeita? Quando que Deus falou que o homem é perfeito? Nunca, pastor. Pois é. Então siga as instruções fielmente, porque a consequência foi exatamente essa. O que aconteceu com a mulher de Jó? O que aconteceu, irmãos? Ela se transformou numa estátua de sal, destruída, tendo um esposo e ainda tendo 2 filhas. O texto continua: mas por amor à vida, e ela não tinha amor à vida, nem dela e nem daqueles que ela amava. Por quê, pastor? Porque a gente só tem amor à vida quando a gente obedece ao que Deus está falando com a gente. Você entendeu isso, irmão? Qual a escolha que ela fez? Foi exatamente contrário a que Deus estava indicando para ela. Escolhas que transformam são escolhas que nós fazemos na direção que Deus está nos orientando. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Deus é fiel e Deus está aqui. E amar a vida requer de nós exatamente isso. Não permita que o seu coração seja dominado pelas coisas que ficaram lá para trás, são velhas. Você é uma nova criatura agora. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quebre esses vínculos, quebre em nome de Jesus, e obedeça fielmente às instruções do Pai, do Senhor, em nome de Jesus. E para isso você precisa conhecer a verdade de Deus. Conhecer a verdade de Deus.
Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Paizinho querido, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo dia de hoje, por este culto, pela palavra revelada ao nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, possa sempre nos alertar, para que nós possamos fazer as escolhas certas, as escolhas das quais o Senhor nos orienta pela Tua palavra, para que a elas nós possamos obedecer, que possamos fugir, ó Pai, daquilo que possa nos destruir, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, quebrar vínculos do passado e caminharmos para frente, que nós não venhamos parar, que nós continuemos, ó Pai, prosseguindo, apesar das lutas, das dificuldades, nós não vamos parar. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja aqui representada, celebrando e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.